O Pedro Almodóvar, que agora tá assinando os filmes apenas como Almodóvar, ele sabe que o nome dele virou uma marca, uma grife no cinema internacional. Tem filmes que eu amo e tem filmes que eu detesto. A relação que eu tenho com o Almodóvar é realmente, entre aspas aqui, de amor e ódio, porque eu tenho reações muito antagônicas em relação a alguns filmes dele. De um lado, ele já fez filmes como Dor e Glória, que é o último filme dele, que eu acho maravilhoso. Ele fez filmes como Má Educação, Tudo Sobre Minha Mãe, Fale Com Ela, Vou Ver. Ou seja, tem vários filmes pelos quais eu sou apaixonado. Por outro lado, ele já fez filmes como Abraços Partidos, como Amantes Passageiros e... é com muita tristeza que eu falo isso, esse Mães Paralelas, que é um filme muito frágil, muito fraco. E nesse vídeo é claro que eu vou falar um pouco sobre por que eu acho isso. Só pra vocês saberem rapidinho, o filme é sobre uma mulher que é vivida pela Penélope Cruz, que tá, em primeiro lugar, buscando legalizar a abertura de uma cova comum pra retirar de lá os ossos de alguns antepassados dela, que foram assassinados após serem perseguidos politicamente. E ela é uma fotógrafa. Certo dia, ela tá fazendo uma sessão de fotografias com um antropólogo que vai ajudar ela a conseguir essa legalização, e eles acabam se envolvendo romanticamente, sexualmente. E aí, a partir desse momento, o filme praticamente abandona toda essa subtrama sobre ancestralidade. Ele vai tentar resgatar de uma maneira bem superficial lá no final do filme, meio que pra dar uma seriedade que o filme inteiro não tem, mas ele vai focar durante boa parte da projeção no relacionamento entre esses dois e também entre a protagonista e uma outra mulher que dá à luz no mesmo dia que ela. Isso é algo, gente, que tá na sinopse do filme em qualquer lugar, no IMDb, então eu não tô dando spoiler aqui. As duas têm um filho no mesmo dia, na mesma maternidade, e os destinos delas acabam se cruzando de maneiras mais ou menos inesperadas, porque, gente, ó, uma coisa que eu já aviso aqui é que Mães Paralelas, eu acho que essa foi a minha primeira decepção com o filme, telegrafa tudo que ele vai fazer em seu roteiro, porque logo no comecinho do filme, e sério, gente, com, sei lá, 5, 10 minutos, eu já tinha entendido coisas, eu já tinha falado, não é possível que o filme vai seguir por esse caminho, eu não acredito que esse vai ser o principal conflito da história, e na verdade, o filme não só comprovou aquilo que eu já tinha previsto, e eu não previ por ser mais inteligente do que ninguém, é porque se você já viu alguns filmes na vida, você já vai ser capaz de antecipar o conflito do filme, quanto também eu tive que passar, e você vai ter que passar, mais de 1 hora assistindo a protagonista começar a entender, começar a perceber as coisas que você já antecipou 1 hora atrás, o que é um exercício absolutamente entediante, obviamente. E quando você descobre o conflito, ou você já descobriu, mas quando o filme confirma que você estava certo, é o conflito mais novelesco, mais dramalhão possível. Eu não acho, gente, que quando o filme tem intenções maiores, quando o filme sabe o que ele quer fazer, que isso é um grande problema, porque o Almodóvar, ele tem vários dramalhões, ele tem vários melodramas bem rasgados na carreira, que são muito eficientes. Por exemplo, eu citei no começo do filme o Tudo Sobre Minha Mãe, que também é um filme sobre maternidade, também é um dramalhão bem rasgado, mas que é maravilhoso, porque o Almodóvar tinha algo muito legal a dizer sobre maternidade naquele filme. Aqui, na verdade, o que acontece é que ele tá tentando acreditar que só de ter essas reviravoltas rocambolescas, só de ter aquelas surpresas, aqueles choques que acontecem de repente em tramas mais novelescas, vai ser o suficiente pra gente ficar preso no filme, mas na verdade o filme se torna cada vez mais artificial, a história se torna cada vez menos crível à medida em que essas grandes reviravoltas acontecem, principalmente porque elas são reviravoltas que a gente tá acostumado a ver em filmes menos ambiciosos. E o ritmo do filme é o ritmo de novela mesmo, é o ritmo de tramas mais melodramáticas, em que em alguns momentos a gente fica um tempão sem que nada muito grande mude, mas de repente tem algumas mudanças, tem algumas elipses em que tudo acontece. O começo do filme principalmente é assim, né? A gente acha que o filme vai ser
sobre uma coisa, mas ele tá pulando, né, saltando no tempo, em várias elipses pra resumir, fazer um previously na vida da protagonista. E eu acho que o filme ainda desperdiça algumas possibilidades, algumas oportunidades que o gênero melodrama oferece e que ele pega na mão e acaba deixando escapar e escorrer pelos dedos. Por exemplo, esse filme aqui, se ele quisesse dizer algo sobre maternidade que não tenha sido dito antes, mas que traria autenticidade, traria uma mensagem pro filme, ele poderia, por exemplo, ter investido um pouco mais num tipo diferente de maternidade que parece se configurar a partir do segundo ato ali, do meio do segundo ato do filme. Você vai entender o que eu tô falando, eu tô tentando evitar spoilers, mas mesmo aquele tipo de maternidade, ele abandona muito rápido, porque ele tá muito mais interessado em reviravoltas, em conflitos, em rupturas entre os personagens, que são, como eu falei, né, típicas do dramalhão, do melodrama, e ele tá mais interessado, parece, em obedecer essas regras desse subgênero do que necessariamente em falar sobre algo maior, sobre os temas que ele tá tentando ou pelo menos fingindo discutir. Quando as mudanças acontecem na história, elas não apenas são drásticas, né, dramáticas, e parecem mesmo ter sido colocadas ali pra gerar uma surpresa, pra gerar um choque, de uma maneira bem Deus Ex Machina mesmo, né, o roteirista manipulando a história pra surpreender o espectador, e isso parece falso. Quanto também, principalmente na segunda metade do filme, principalmente ainda no terceiro ato, tem uma personagem que é vivida pela Milena Smith, que realmente assume uma estupidez, uma burrice. Ela não é uma personagem burra, mas de repente, quando o filme tem que começar a dar revelações demais, coisas que a gente já sabe, como eu falei, a gente já previu lá no começo, depois a gente já percebeu, a gente já assistiu a protagonista descobrir aquilo pelos seus próprios olhos, e aí depois a gente tem que começar a ver a protagonista explicar cada ramificação daquela surpresa pra amiga que não entende coisas básicas, e a protagonista precisa ficar repetindo pra ela de forma expositiva através dos diálogos, o que é péssimo. E no final das contas, como eu falei anteriormente, o filme ainda tenta resgatar aquela subtrama dos corpos, aquela subtrama dos perseguidos políticos, de uma maneira que me parece muito aleatória, só pra conferir uma seriedade e uma pompa pro filme que não tentou investir nisso durante toda a sua projeção. Eu fiquei muito decepcionado com Mães Paralelas, e eu quero que vocês me digam aqui o que vocês acharam. Gostaram ou não gostaram? Concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica? Qual é a relação de vocês com Almodóvar? Quais filmes vocês gostam? Quais filmes vocês não gostam? E claro, não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, e por hoje eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!